Décadas após a morte do pai, um dos filhos de Bob está pronto para desvendar os rituais sagrados que criaram uma revolução musical, rituais que ele levou adiante em sua própria carreira, mas nunca explicou totalmente ao público até agora. Meu pai não estava apenas fazendo música, ele diz, dedos traçando as bordas gastas de uma mesa de som que seu pai um dia comandou. Ele estava conduzindo uma prática espiritual. Cada sessão era uma cerimônia. Os mitos sobre a criação de Bob Marley circulam há décadas, alguns o pintando como um gênio despreocupado que só canalizava inspiração, outros reduzindo sua profunda espiritualidade a clichês simplistas sobre o rastafarianismo. O filho de Bob Marley finalmente revela a verdade sobre os rituais de estúdio. É mais que uma revelação sobre um músico lendário, é uma janela íntima para a espiritualidade, disciplina e sabedoria ancestral que criaram a trilha sonora de um movimento global. Hoje, exploraremos as tradições cuidadosamente guardadas que moldaram não só o som de Marley, mas toda a sua abordagem de criar arte como forma de devoção e resistência. Por quase meio século, fãs do mundo todo se conectaram à mensagem de amor, união e libertação de Bob Marley. Mas é aqui que a coisa se complica. Por trás do groove sem esforço aparente dessas faixas, há um mundo de práticas intencionais, rituais sagrados e disciplina espiritual mantidas propositadamente longe do público, não porque fossem escandalosas, mas porque eram profundamente pessoais, uma comunhão sagrada entre o artista, seus ancestrais e Jah. Pelos olhos do filho, veremos que esses rituais não eram só tradições pitorescas, mas a base do poder criativo de Marley, práticas que transformaram a tradição popular de uma pequena ilha numa linguagem universal de resistência e esperança. E ao entender esses rituais, finalmente entenderíamos o homem, não a imagem de pôster, mas o buscador espiritual e disciplinado que via o estúdio de gravação com a reverência de um templo. Antes que o mundo soubesse seu nome, Robert Nesta Marley era um filho do campo jamaicano e dos cortiços de Kingston. Nascido em 1945 em Nine Mile, paróquia rural onde tradições espirituais eram profundas como raízes em solo fértil, o jovem Bob absorveu influências únicas dos hinos cristãos que sua avó amava aos ritmos e crenças ancestrais preservados por descendentes de escravos africanos e, por fim, os ensinamentos do Rastafari que se tornariam a base de sua vida. Meu pai sempre nos contava como a avó o fazia cantar na igreja, recordou o filho. Ela incutiu-lhe que a música não era só entretenimento, mas sim comunhão com algo maior. Mesmo jovem, antes da fama, Bob já mostrava intensa dedicação ao seu processo criativo. Enquanto outras crianças brincavam, ele sentava-se sozinho por horas ouvindo, realmente ouvindo os sons ao redor. O vento nas árvores, os padrões da chuva, a cadência dos contadores de histórias mais velhos. Era como se treinasse os ouvidos para ouvir o que os outros perdiam. O que quase ninguém percebeu foi o quão profundamente as experiências de infância em Nine Mile moldariam sua abordagem posterior ao estúdio. As reuniões comunitárias onde ancestrais eram honrados com canto e dança, as tradições de chamada e resposta que uniam as comunidades, a crença de que o próprio ritmo poderia abrir portas para reinos espirituais, tudo isso mais tarde moldaria como ele transformou estúdios modernos em solo sagrado. Na adolescência em Trench Town, essa base espiritual já o havia distinguido. Enquanto muitos viam a música principalmente como uma fuga da dura realidade, o jovem Bob a abordava com a seriedade de um chamado, e essa disciplina um dia revolucionaria não só o reggae, mas o próprio conceito do que uma sessão de gravação poderia ser. O ano era 1962. Um Bob Marley de 16 anos entrou no Studio One, o primeiro estúdio de gravação de propriedade negra da Jamaica, ao lado de seus amigos Bunny Wailer e Peter Tosh. Embora o mundo veja isso como o início dos Wailers, o que é muitas vezes esquecido é como Bob abordou a primeira sessão de gravação profissional com uma reverência que surpreendeu até veteranos experientes de estúdio. Meu pai nos contou que antes de gravar em Simmer Down em 1963, o primeiro sucesso deles, ele insistiu no silêncio no estúdio, explicou o filho. Não apenas calmo, mas um silêncio profundo e meditativo. Os engenheiros de som o achavam difícil, mas ele estabelecia algo profundo, que o espaço precisava ser limpo para a criatividade fluir. Clement Coxington Dodd, o lendário produtor que deu aos Wailers sua primeira chance, inicialmente resistiu a esses pedidos incomuns. O tempo de gravação era caro, e esses jovens de Trench Town eram desconhecidos, mas algo na insistência calma de Bob, a autoridade com que ele abordava o ritual de gravação, causou uma forte impressão. Dodd mais tarde atribuiria essa intencionalidade ao som distinto do grupo. O que surgiu daquelas primeiras sessões não era só música que subiria nas paradas jamaicanas, foi o início de uma abordagem metódica ao trabalho de estúdio que misturava precisão técnica com intenção espiritual. Enquanto outros jovens artistas chegavam ao estúdio com nervosismo ou ego, Bob trazia a presença focada de um praticante espiritual, e foi aí que tudo mudou. Simmer Down alcançou o primeiro lugar nas paradas jamaicanas em fevereiro de 1964, e de repente a indústria teve que reconhecer que as práticas de estúdio pouco ortodoxas desse jovem estavam produzindo resultados que não podiam ignorar. Mas mesmo com sucesso, Bob guardava os aspectos mais profundos dessas práticas, revelando-os só aos do seu círculo mais íntimo. Um círculo irei,
incluindo seus filhos, herdeiros de seu legado musical e disciplina espiritual. Entre 1964 e 1974, a abordagem de Bob Marley à gravação evoluiu de ritual pessoal para prática comunitária. À medida que os Wailers ganhavam destaque com álbuns como Catch a Fire, de 1973, e Burning, de 1973, Bob começou a formalizar as cerimônias de estúdio que se tornariam lendárias entre os poucos que as testemunharam. O público via o produto final, reflete o filho dele, mas nunca viu como cada sessão começava com uma oração. Não palavras casuais, mas invocações profundas que às vezes duravam 1 hora antes que um único instrumento fosse tocado. Quando Natty Dread foi lançado em 1974, seguido pelo sucesso internacional de Rastaman Vibration em 1976, Bob havia desenvolvido um conjunto distinto de práticas de estúdio que mesclava tradições africanas antigas com princípios rastafaris. O que tornou sua abordagem única não foi só a música, mas a forma intencional como ele transformou a tecnologia moderna de gravação em ferramentas para a expressão espiritual. Cada álbum desse período, Exodus 1977, Kaya 1978, Survival 1969, Uprising 1980, foi criado através de um processo ritual cada vez mais refinado. Os engenheiros dos estúdios Basing Street da Island Records em Londres e do Tuff Gong em Kingston acostumaram-se à insistência de Bob para que os espaços de gravação fossem preparados segundo diretrizes específicas que honravam tradições ancestrais. Mas é aqui que a coisa complica. Não eram apenas hábitos supersticiosos ou excentricidades artísticas. Eram práticas espirituais disciplinadas que Bob acreditava conectavam a música diretamente à inspiração divina, desde o posicionamento estratégico de velas para representar ancestrais zelando pela sessão, a queima de ervas específicas além da maconha comumente conhecida, a orientação dos instrumentos conforme o alinhamento cósmico. Cada elemento servia a um propósito no que Bob considerava uma tecnologia sagrada do som. O mais crucial, ele não discutia nem permitia fotografar essas práticas. Eles eram elementos privados, protegidos de um processo criativo que ele defendia da mercantilização e exotificação que frequentemente afeta tradições espirituais indígenas. Até então, nem mesmo seus colaboradores mais próximos compreendiam a real importância dos rituais em que participavam. Dentro do santuário interno da prática de estúdio de Bob, movia-se um círculo cuidadosamente selecionado de indivíduos. Não só músicos, mas conselheiros espirituais, cujos papéis foram pouco reconhecidos na história oficial. Entre eles, destacava-se Mortimer Plano, um ancião Rastafari que muitos fãs podem reconhecer como uma influência política para Bob, mas cujo papel mais profundo como guia em práticas rituais permaneceu em grande parte oculto. Tio Plano não estava apenas ensinando meu pai sobre Haile Selassie ou política, explica seu filho. Ele transmitia conhecimentos ancestrais sobre o som como veículo de poder espiritual, tradições da Etiópia e África Ocidental, preservadas por séculos de opressão. As I3s, Rita Marley, Judy Mowatt e Marcia Griffith não eram meras backing vocals, mas participantes essenciais nos aspectos cerimoniais da gravação. Suas harmonias eram estrategicamente arranjadas para invocar energias espirituais específicas, suas posições no estúdio cuidadosamente coreografadas segundo princípios que poucos produtores entendiam. Em 1976, quando os Wailers evoluíram para Bob Marley and the Wailers, tensões por vezes surgiam entre as exigências da gravação comercial e os requisitos dos rituais de estúdio cada vez mais elaborados de Bob. Engenheiros de som como Carlton, Santa Davis e Errol Brown tornaram-se guardiões confiáveis dessas práticas. Frequentemente intervinham junto a executivos de gravadoras impacientes com os atrasos que viam. Meu pai às vezes esperava dias pelo alinhamento certo, não só de energia criativa, mas de condições cósmicas reais antes de gravar certas faixas, revela seu filho. A Island Records nem sempre entendia, mas Chris Blackwell respeitava que algo profundo acontecia, mesmo sem compreender o que. Agora, se você se pergunta por que algumas sessões geravam clássicos imediatos, sem esforço, enquanto outras eram abandonadas apesar do empenho de todos, a resposta está neste arcabouço ritualístico. Não era sobre pressão comercial ou capricho artístico. Era sobre se os ancestrais e as forças espirituais convidadas à sessão haviam respondido à invocação. Se a energia não estivesse certa, Bob simplesmente parava, independentemente de agendas ou orçamento. Essa disciplina espiritual frequentemente criava atrito com as demandas comerciais da indústria, mas, de alguma forma, Bob conseguiu manter sua integridade ritual e seu crescente sucesso internacional. A dedicação a esses rituais de estúdio teve um custo profundo, físico e espiritual, que Bob suportou em grande parte em privado. Em meados dos anos 70, com seu perfil internacional em ascensão devido a turnês mundiais e ao sucesso de álbuns como Exodus, eleito álbum do século pela Time Magazine, a tensão entre as exigências comerciais e a prática espiritual intensificou-se. Havia noites em que meu pai não dormia nada, lembra seu filho. Não por festas ou fama, mas porque rituais exigiam jejum, oração contínua e momentos astrológicos às 3 da manhã. O custo físico dessas práticas, que incluíam jejuns prolongados antes de gravar faixas espirituais como Redemption Song, somado ao rigo,
Começaram a debilitar a saúde de Bob anos antes do diagnóstico de câncer em 77, mas ele não abria mão do ritual, vendo-os não como exercícios criativos opcionais, mas como uma obrigação sagrada. Talvez o mais caro fosse o mal-entendido que essas práticas geravam. Jornalistas frequentemente interpretaram mal ou exotizaram vislumbres das tradições que viram, reduzindo tecnologias espirituais complexas a clichês simplistas sobre a cultura Rastafari ou o uso de drogas. A dor de ver práticas sagradas sensacionalizadas levou Bob a se tornar cada vez mais protetor, às vezes criando distância até mesmo daqueles próximos a ele que não honravam totalmente o ritual. Executivos, embora respeitassem o poder comercial de Bob, agendavam sessões sem considerar seu calendário cerimonial. Isso gerava escolhas impossíveis: honrar compromissos espirituais ou cumprir obrigações contratuais, fonte de estresse profundo que raramente discutia em público. Quase ninguém percebia como essas lutas privadas afetavam a própria música. Algumas das faixas mais poderosas de Marley, de Zimbábue, 79, a Forever Loving Jah, 80, nasceram de sessões onde as condições materiais eram as mais difíceis, mas as observações rituais as mais puras. A própria fricção entre pressões comerciais e disciplina espiritual criou uma tensão criativa que carregou as gravações com seu poder inconfundível. Mas, com sua fama internacional crescendo, manter a santidade dessas práticas tornou-se cada vez mais difícil, preparando o palco para revelações que só viriam décadas após sua morte. Após décadas de silêncio protetor, o filho de Bob começou a revelar a real dimensão desses rituais de estúdio, não para sensacionalizar, mas para esclarecer um aspecto crucial do gênio de seu pai que foi mal compreendido ou deliberadamente obscurecido. As pessoas pensam que conhecem a prática espiritual do meu pai porque viram fotos dele com um baseado usando dreadlocks, explicou ele, sentado no mesmo estúdio onde tantos clássicos nasceram. Mas é como achar que entende a missa católica por ver alguém com um colar de cruz. A verdade, finalmente surgindo após anos de consideração, é que Bob Marley via o estúdio de gravação como um templo literal, um espaço sagrado construído, regido por princípios cosmológicos específicos derivados de antigas tradições etíopes e da África Ocidental, preservadas no Rastafari. Cada sessão começava com um ritual de purificação que podia levar horas, com papéis específicos para cada um, músicos ou não. Art Senior. Antes que alguém tocasse um instrumento, meu pai conduzia uma cerimônia para convidar presenças ancestrais específicas para o estúdio, revelou seu filho. Canções diferentes exigem ancestrais diferentes. Para canções de libertação sobre a África, ele invocava espíritos guerreiros. Para canções de amor, ele invocava energias diferentes. A mesa de som era tratada como um altar, com elementos específicos colocados nas direções cardeais. Engenheiros foram instruídos não só sobre requisitos técnicos, mas protocolos espirituais. Quais padrões podiam ser manipulados em quais fases da lua, quais frequências eram associadas a entidades espirituais específicas a serem abordadas com reverência. E foi aí que tudo mudou. Quando começamos a entender que o que temos ouvido nessas faixas atemporais não é apenas gênio musical ou convicção política, mas a documentação sônica real de tecnologias espirituais em ação, os padrões de delay distintos em faixas como Exodus não eram só escolhas de produção, mas construções deliberadas para criar o que Bob chamava de corredores do tempo para entidades espirituais se moverem pela música para o nosso mundo. Mas estas revelações são apenas a superfície de práticas que iam muito além do que qualquer um fora do círculo íntimo jamais soube. Os grandes equívocos sobre os rituais de estúdio de Bob resultaram em interpretações erradas cruciais do seu processo artístico, que seu filho agora corrige com cuidado. O principal entre eles é a noção de que as práticas espirituais de Bob no estúdio eram separadas de sua maestria técnica, como se os rituais fossem adições supersticiosas a um processo de gravação convencional. Meu pai combinava tecnologia de som antiga com equipamento de gravação moderno, explicou o filho. Quando ele insistia que certos microfones fossem postos em ângulos específicos, incomuns em gravações, os engenheiros pensavam que ele estava sendo difícil ou supersticioso, mas ele aplicava, na verdade, um conhecimento acústico preciso, transmitido pelas tradições Nyabinghi, sobre a interação das ondas sonoras com a energia espiritual. Outro equívoco comum envolve as famosas sessões noturnas de Bob. Frequentemente atribuídas ao uso de maconha ou perfeccionismo artístico, essas sessões estendidas eram ligadas a um tempo celestial específico. Gravar em certas fases da Lua ou alinhamentos planetários não era apenas misticismo, era fundamental para como Bob entendia a captação de som. Há uma razão pela qual faixas gravadas durante luas cheias, como partes de Natural Mystic, têm aquela qualidade atmosférica distinta, observa o filho dele. Não era só sugestão psicológica. Meu pai trabalhava com energias sutis que a ciência moderna só agora começa a entender. Talvez o mais incompreendido tenha sido a seleção de músicos de Bob para faixas específicas. O que para os de fora parecia simples escolha de banda, eram, na verdade, escalações cuidadosas baseadas no alinhamento espiritual e no caminho de vida de cada músico. A linha de baixo única em Exodus, por exemplo, veio de colocar Aston Family Man Barrett num local específico no estúdio, com base na relação da sua data de nascimento com a da canção. Função.
Eis o que a maioria não vê. Bob não adaptava práticas espirituais para caber num formato musical comercial. O inverso era verdade. Ele usava a indústria musical comercial como veículo para transmitir tecnologias espirituais a um público global, escondendo ensinamentos metafísicos profundos em batidas contagiantes e melodias memoráveis. Essa perspectiva transforma nossa compreensão de clássicos como Jamming, de 1977, e Three Little Birds, de 1977, de simples faixas de reggae edificantes a uma tecnologia espiritual sofisticada, projetada para produzir um efeito específico na consciência dos ouvintes. O diagnóstico veio em julho de 1977. Bob machucara o dedo do pé jogando futebol 2 anos antes, mas o que parecia uma ferida persistente foi diagnosticado como melanoma lentiginoso acral, uma forma rara e agressiva de câncer de pele. Os médicos recomendaram a amputação, mas Bob recusou, citando crenças religiosas sobre a integridade corporal. Este momento, raramente discutido em relação à sua música, transformou fundamentalmente seu ritual de estúdio. Foi quando tudo mudou, diz seu filho em voz baixa. Após o diagnóstico, a abordagem de gravação do meu pai mudou de celebração para transmissão. Ele sabia que estava a correr contra o tempo para documentar tecnologias espirituais específicas para futuras gerações. O período entre este diagnóstico e a morte de Bob em 1981 viu as suas práticas de estúdio intensificarem-se. Sessões anteriores, com meditação e preparação mais longas, agora ficaram mais estruturadas, urgentes, precisas. Engenheiros daquelas sessões finais relatam que Bob às vezes interrompia gravações no meio da tomada se o alinhamento espiritual mudasse, mesmo que a performance fosse tecnicamente impecável. Os álbuns Survival, de 1979, e Uprising, de 1980, não foram só as últimas declarações artísticas de Bob, mas cápsulas do tempo espirituais e deliberadas, codificadas com conhecimento ritualístico que ele temia que pudesse ser perdido. Canções como Zimbabwe, Redemption Song e Forever Loving Jah não eram meras expressões políticas ou religiosas, mas instruções rituais codificadas em música. Ele não estava mais gravando músicas que simplesmente carregavam uma mensagem, explica seu filho. Ele criava vasos sônicos projetados para preservar e transmitir tecnologias espirituais específicas através do tempo. O mais notável, Bob reestruturou o próprio processo de gravação. Se antes ajustava rituais às exigências do estúdio, agora insistia que o estúdio se conformasse à necessidade ritualística. Na Tuff Gong, ele mandou mover paredes para se alinharem com a direção cardial, equipamentos posicionados segundo a geometria sagrada e horários de gravação definidos por considerações astrológicas não comerciais. Essa transformação não foi bem compreendida, nem por alguns membros da banda. O que para alguns parecia a excentricidade crescente de um moribundo era, na verdade, um esforço metódico e deliberado para garantir que um certo conhecimento sobrevivesse à sua morte, conhecimento que seu filho agora se sente pronto para compartilhar com um mundo talvez finalmente apto a entender o que Bob realmente fazia naqueles últimos anos febris de criação. Nesses anos finais, de 77 a 81, a abordagem de Bob ao trabalho em estúdio refletiu uma profunda maturação tanto de sua arte quanto de sua prática espiritual. Seus rituais iniciais eram em grande parte intuitivos, baseados em tradições dos anciãos Rastafari. Suas cerimônias de estúdio posteriores tornaram-se sistemáticas, documentadas e intencionalmente ensináveis, como se estivesse criando um currículo para aqueles que levariam as tradições adiante. Meu pai começou a documentar tudo, revelou seu filho. Ele mantinha diários com instruções precisas sobre não só arranjos musicais, mas as tecnologias espirituais por trás deles. Quais frequências correspondiam a quais ancestrais, quais padrões rítmicos abriam, quais portas espirituais. Estes cadernos, mantidos em segredo pela família até agora, revelam a evolução de Bob de praticante espiritual a professor consciente. Para álbuns como Survival, de 1979, ele criou diagramas complexos que mostravam não só notação musical, mas mapeamento espiritual, explicando como certas progressões de acordes com intenção específica poderiam manifestar energias no mundo físico. Na época de Uprising, Bob já treinava ativamente membros de seu círculo, incluindo os filhos mais velhos, nessas práticas. As sessões de estúdio tinham agora momentos de ensino explícito, onde ele pausava a gravação para explicar o significado profundo de sons ou arranjos. Não eram só escolhas artísticas, mas tecnologia espiritual e intencional. Ele explicava que o delay específico em Redemption Song não era só um efeito, mas criava o que ele chamava de câmara de eco ancestral, espaços na música onde ouvintes podiam se conectar com seus próprios ancestrais se ouvissem com a intenção certa, explicou seu filho. Mas é aqui que a coisa complica. Bob criava simultaneamente música comercialmente viável, incorporando ensinamentos profundos. O resultado era música que funcionava em múltiplos níveis, como reggae contagiante que enchia a pista, como mensagem política que inspirava a revolução e como tecnologia espiritual codificada, acessível a quem tivesse o conhecimento para ativá-la. Agora, se você se pergunta por que certas músicas de Marley têm um poder tão misterioso por décadas, transcendendo barreiras de idioma e cultura, a resposta pode
Código espiritual. Tecnologias sônicas projetadas para agir diretamente no espírito humano, mesmo que o ouvinte não as compreenda conscientemente. A decisão de falar agora sobre essas práticas não foi tomada de ânimo leve. Por décadas, a família Marley protegeu essas tradições, compartilhando-as apenas com quem demonstrou a intenção e o respeito certos. A pergunta que surge é: por que revelar essas práticas tão guardadas agora? Por anos, vimos a imagem do meu pai ser mercantilizada, sua espiritualidade reduzida a símbolos superficiais, explica o filho. A verdade sobre seus rituais de estúdio não é só para retificar o registro histórico. Trata-se de honrar a profundidade de sua prática espiritual, num momento em que o mundo talvez esteja pronto para entendê-la. Esta revelação, contudo, vem com limites importantes. Embora disposto a discutir a estrutura dessas práticas, o filho de Bob tem o cuidado de esclarecer o que não revela. A invocação específica, as palavras cerimoniais exatas, certas tecnologias sagradas que exigem iniciação adequada para uso responsável. Estou compartilhando o fato de que essas práticas existiram e sua importância geral para o processo criativo do meu pai, ele enfatiza. Não estou fornecendo um manual de instruções. Certo conhecimento ainda exige transmissão pessoal, com a devida orientação. É crucial entender que os rituais de estúdio de Bob não eram meros adornos ao seu processo criativo. Eles eram a base fundamental. O som distinto que inspirou milhões no mundo não foi alcançado apenas por técnicas de produção convencionais, mas por um casamento harmonioso entre tecnologia de gravação de ponta e ciência espiritual ancestral. Essa verdade transforma nossa compreensão de clássicos como No Woman, No Cry, 1974, ou One Love. Não eram só canções com letras espirituais, eram tecnologias espirituais funcionais, projetadas para produzir efeitos específicos tanto na consciência individual quanto na realidade coletiva. Meu pai não fazia sua música sobre libertação e unidade, reflete o filho. Excel, ele criava ferramentas sônicas para realmente manifestar essas realidades. Vibrações calibradas para desmantelar bloqueios energéticos e abrir portais espirituais específicos. O que poucos notavam era a precisão metódica por trás do que, para muitos, era gênio intuitivo. Cada elemento naquelas gravações clássicas, das frequências graves específicas ao espaçamento exato dos coros, foi intencionalmente posicionado segundo princípios que Bob aprendera pela tradição ancestral e sua revelação espiritual direta. Por trás do ícone global, o rosto em inúmeros pôsteres de dormitórios, a voz vinda de alto-falantes pelo mundo, havia um indivíduo muito reservado, cujas práticas espirituais mais íntimas permaneceram ocultas do público. A vida doméstica de Bob forneceu a base para sua disciplina no estúdio, com práticas familiares que moldaram seu ritual profissional. Todas as manhãs, seja em casa na Jamaica ou em hotéis em turnê, meu pai acordava antes do amanhecer para orações e meditações específicas. Seu filho recordou: o que as pessoas viam em público, o artista confiante, o carismático líder de banda, foi construído sobre horas de disciplina espiritual privada que poucos testemunharam. As refeições em família eram locais de nutrição e instrução. Bob frequentemente usava o jantar para transmitir ensinamentos espirituais sobre som, vibração e conexão ancestral. Não eram discussões filosóficas abstratas, mas instruções práticas dos princípios que aplicava no estúdio. Ele batia ritmos na mesa com o garfo, mostrando como certos padrões podiam mudar a energia de um ambiente, lembra o filho. No dia seguinte, eu o via dirigindo o mesmo padrão rítmico no estúdio durante a gravação. Apesar de sua crescente fama internacional nos anos 70, Bob mantinha limites rígidos em torno de sua prática espiritual. Embora feliz em discutir os aspectos políticos e sociais do Rastafari, ele desviava perguntas sobre os rituais de sua fé, especialmente os ligados à produção musical. Sua caridade, embora documentada, tinha laços com suas práticas de estúdio, não divulgados. Os shows gratuitos na Jamaica não eram só declarações políticas ou serviço comunitário, eram as bênçãos sonoras de Bob, executadas estrategicamente onde ele via necessidade de cura vibracional específica. O que ligava essas disciplinas privadas ao seu trabalho público era um compromisso inabalável com a autenticidade. A mesma precisão e reverência das orações familiares aplicava-se a shows em estádios e sessões de estúdio. Não havia separação entre Bob Marley, o praticante espiritual privado, e Bob Marley, o artista em público. Uma integração que ajuda a explicar a autenticidade inegável que continua a ressoar em sua música décadas após sua morte. Mas a maioria das pessoas não percebe isto. Essa consistência entre prática privada e expressão pública não era apenas uma admirável integridade pessoal. Era em si uma tecnologia espiritual, uma forma de garantir que o poder acumulado em rituais privados pudesse fluir livremente para a transmissão pública do som. O impacto dos rituais de estúdio de Bob Marley vai muito além de suas próprias gravações, influenciando gerações de artistas que, muitas vezes sem compreender totalmente a base espiritual, adotaram elementos de seu processo, desde as práticas meticulosas de estúdio de Peter Tosh e Bunny Wailer, até as abordagens de gravação influenciadas por rituais de seus filhos Ziggy, Steven, Damian, Julian e Ky-Mani.
As metodologias de Bob transformaram a forma como a música consciente é criada globalmente. Muitos artistas hoje usam práticas de estúdio do meu pai sem saber sua origem espiritual, observou o filho. Quando produtores modernos insistem em posicionamentos específicos de microfone ou condições atmosféricas no estúdio, eles frequentemente ecoam inconscientemente práticas que meu pai desenvolveu por meio de disciplina espiritual consciente. No final dos anos 1980, a influência de Bob havia ido muito além do reggae. Pioneiros do hip-hop como Public Enemy incorporaram padrões de bateria inspirados no Nyabing e arranjos de estúdio diretamente influenciados pela tecnologia espiritual de Marley. O álbum marcante de 1998 de Lauryn Hill, The Mice Education of Lauryn Hill, empregou práticas de estúdio diretamente ligadas a técnicas que ela aprendeu da tradição da família Marley. Mesmo na música eletrônica, produtores como Lee Scratch Perry levaram aspectos específicos das cerimônias de estúdio de Bob para o dub e gêneros eletrônicos posteriores. O movimento da música ambiente, com sua ênfase no som curativo, mostra influências claras do fundamento espiritual de Bob. Principalmente, comunidades musicais indígenas globais reconheceram nas práticas de Bob ecos de sua tecnologia sonora ancestral. De curandeiros sonoros maoris na Nova Zelândia a praticantes de Joik Sami na Escandinávia do Norte, terapeutas do som tradicionais reconheceram Bob como um espírito afim que traduziu práticas antigas para o contexto contemporâneo sem diluir seu poder. Quando anciãos indígenas de tradições completamente diferentes reconheceram padrões específicos na música do meu pai sem que lhes fosse dito, isso confirma que não eram apenas invenções pessoais, explicou o filho. Ele trabalhava com tecnologias sonoras universais que existem em todas as culturas. Esse reconhecimento global levou a uma reavaliação discreta, mas significativa, do legado de Bob entre os praticantes espirituais. Além do seu reconhecido impacto como figura musical e política, ele é cada vez mais compreendido como um inovador em tecnologia sonora que conseguiu codificar sabedoria ancestral em formatos de gravação modernos, criando o que um ancião aborígene chamou de medicina que nunca expirava. Agora, se você se pergunta por que esses rituais de estúdio ficaram privados por tanto tempo, a resposta está nas instruções de Bob. Meu pai deixou orientações explícitas sobre quando e como essas práticas poderiam ser compartilhadas, explicou o filho. Ele acreditava que certo conhecimento só deveria ser revelado quando a humanidade atingisse um estágio de consciência específico, quando pudéssemos recebê-lo com responsabilidade. Seriam esses rituais simplesmente práticas Rastafari que qualquer um poderia aprender? Não exatamente. Embora com raízes no Rastafari, as cerimônias de estúdio de Bob vinham de múltiplas tradições, incluindo saberes específicos transmitidos pela linhagem materna, de práticas preservadas desde a escravidão, mantidas ocultas das autoridades coloniais. Essas práticas espirituais afetaram o som ou eram apenas rituais pessoalmente significativos? Segundo os engenheiros que trabalharam com Bob, o impacto era mensurável. Eles faziam testes cegos, revelou o filho dele. Gravavam a mesma apresentação com e sem a preparação ritual. As diferenças eram consistentemente detectáveis, não só num sentido místico, mas nas características sonoras reais. E quanto ao famoso uso de maconha de Bob, isso era central aos rituais? A erva tinha um papel cerimonial específico, o filho esclareceu, mas foi muito mal interpretada. Não era recreação ou criatividade convencional, era um sacramento, com orações e intenções que a transformavam de substância em tecnologia espiritual. Os membros da banda deviam participar desses rituais? Meu pai nunca forçou ninguém, disse o filho. Mas ele era claro, quem se alinhava à prática total criava música mais potente que quem só aparecia para tocar. Com o tempo, o grupo principal naturalmente se tornou quem abraçou a tecnologia espiritual completa. Isso significa que os ouvintes precisam de conhecimento especial para vivenciar a música plenamente? A beleza do gênio do meu pai era criar música que funciona em múltiplos níveis simultaneamente, responde o filho. Você pode dançar sem entender nada da tecnologia subjacente e ainda assim receber seus benefícios. Mas com conhecimento, você pode ativar camadas ainda mais profundas de cura e despertar intencionalmente codificadas no som. Ao voltarmos à imagem inicial, o estúdio repleto de incenso e antecipação, podemos agora vê-lo com novos olhos. O que poderia ter parecido uma ambiência artística ou uma afetação cultural revela-se como uma sofisticada tecnologia espiritual cuidadosamente preservada e agora finalmente contextualizada por aqueles que herdaram não apenas o legado musical de Bob, mas sua metodologia espiritual. O tempo trouxe uma compreensão mais profunda do que Bob Marley estava realmente fazendo naqueles sagrados espaços de estúdio. O que observadores contemporâneos frequentemente reduzem à música reggae infundida com a crença Rastafari era, na verdade, algo muito mais profundo, uma codificação deliberada de tecnologias sonoras ancestrais em formato de gravação moderno, criando ferramentas de cura disfarçadas de música popular. Meu pai entendeu que colocar esse conhecimento diretamente em livros ou palestras limitaria seu alcance, reflete seu filho. Ao inseri-lo em músicas que fazem dançar e cantar, ele garantiu que essas curas circulassem pelo mundo, agindo seus efeitos até extends the jury.
A mente não os reconhece. Essa perspectiva ajuda a explicar por que Bob parecia cada vez mais em paz, mesmo com sua saúde declinando naqueles anos finais. Ele não estava apenas deixando para trás discos de sucesso ou hinos políticos. Ele havia transmitido com sucesso uma tecnologia espiritual que continuaria funcionando muito depois que sua forma física se fosse. A música não estava apenas comemorando sua mensagem, mas ativamente continuando seu trabalho espiritual no mundo físico. Para aqueles que se sentiram inexplicavelmente tocados por faixas como Redemption Song ou se viram misteriosamente renovados após ouvir Three Little Birds, esta revelação adiciona uma nova dimensão a essa experiência. O conforto e a restauração não eram só sugestão psicológica ou apreciação musical, foi o resultado de tecnologia espiritual intencional funcionando exatamente como projetado. Mas é aqui que a coisa complica. Compreender estas práticas não diminui o puro gênio musical de Bob Marley e The Wailers. Pelo contrário, revela um nível ainda mais profundo de sofisticação e trabalho já reconhecido como revolucionário. A união da ciência espiritual antiga com tecnologia de gravação de ponta não foi contradição ou compromisso, foi inovação da mais alta ordem.